Olá, paz seja convosco. É com alegria que iniciamos hoje a nossa jornada pelo fascinante universo da teologia sistemática. Em um mundo de tantas incertezas e informações fragmentadas, o estudo da teologia se torna não apenas relevante, mas vital para a nossa fé. A teologia sistemática, em particular, nos oferece uma bússola, um método organizado para compreendermos quem é Deus e o que ele fez e o que ele nos revelou em sua palavra. Ela nos convida a ir além de uma fé superficial e emocional, nos capacitando a construir um alicerce sólido sobre as verdades fundamentais do cristianismo. Ao longo desta aula, exploraremos não só o que é teologia sistemática, mas também como ela se relaciona com outras importantes classificações da teologia, como a teologia natural, a exegética, a histórica, a dogmática e a bíblica. A meta é que, ao final deste encontro, cada um de vocês possam compreender o valor inestimável do conhecimento doutrinário que serve como um baluarte contra o erro e, mais importante ainda, como uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento espiritual e para a proclamação segura do Evangelho. Que Deus nos guie nesta jornada de aprendizado e descoberta. Introdução à teologia sistemática e suas classificações. Aqui apresento o título da nossa aula, serve como um convite, um ponto de partida para um estudo que tenho certeza fortalecerá profundamente a sua fé. O nosso objetivo é ir além de uma fé superficial e convidá-los a se aprofundarem no estudo organizado da doutrina cristã, destacando a sua importância para a estruturação de uma fé robusta e segura. A teologia, como uma ciência que trata do estudo de Deus e de suas relações com toda a sua criação, lida com as questões mais fundamentais da vida, como quem sou eu, de onde vim e para onde vou. O que o ser humano pensa sobre Deus afeta toda a sua trajetória de vida e a ideia que temos dele, especialmente quando baseada na verdade, é o que indica o caminho para a vida eterna. A verdadeira teologia, portanto, não é meramente um exercício intelectual, mas é essencialmente prática e precisa ser aplicada em nossa vida cotidiana. A doutrina cristã é a declaração das crenças fundamentais do povo de Deus. O conhecimento doutrinário é um sustentáculo contra o erro e uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra, sendo crucial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. Ele nos capacita a discernir e a nos posicionarmos contra sistemas de pensamento religioso e secular que disputam a nossa crença. Além disso, a doutrina correta é essencial para um relacionamento sadio com Jesus. A teologia exige temor, reverência, atenção e responsabilidade. É um trabalho que busca algo especial da parte de Deus. O teólogo tem a função dinâmica de expressar a verdade de uma maneira razoável e acessível às pessoas de seu tempo, garantindo que a verdade bíblica seja funcional, trazida à realidade e aplicada em sua vida, em sua própria vida. Que este encontro seja o início de uma busca incessante por um conhecimento que não apenas preencha a mente, mas transforme o coração e a prática. O conhecimento da doutrina é básico para a estruturação e construção teológica e é o que nos prepara para enfrentar os ataques do mundo contemporâneo. A nossa mensagem como cristãos deve ser sempre atual e contextualizada, baseada no fundamento imutável da verdade divina. A teologia sistemática é a forma como se organizam as verdades sagradas da palavra de Deus em tópicos. Pense nela como uma estante de livros onde cada prateleira contém volumes sobre um assunto específico.
A doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação e assim por diante. Ela nos traz segurança porque nos ajuda a ter uma visão panorâmica e coerente da revelação divina. O conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão e é um baluarte contra o erro. E é poderosa, pois nos lembra que a teologia nos equipa para discernir e refutar falsas doutrinas. Além de ser uma ferramenta de defesa, a teologia nos transforma, moldando nosso caráter para que reflitamos mais a Cristo. O conhecimento doutrinário é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Em um mundo onde o que o homem pensa sobre Deus afeta toda a sua trajetória da vida, o estudo da teologia é crucial para a estruturação da fé cristã e traz segurança na pregação, no ensino e na interpretação da palavra de Deus. É um estudo que vai além do intelectual, é para o nosso coração e nossa prática diária. A verdadeira teologia não é apenas contemplativa ou cognitiva, ela é essencialmente prática e precisa ser aplicada na vida cotidiana. A teologia, portanto, tem por objetivo conduzir o ser humano ao relacionamento profundo com Deus através de Jesus Cristo. Ela trata de verdades que nunca mudam sobre Deus e a realidade, tornando seu conhecimento fundamental para que haja sempre uma ligação entre a verdade bíblica e a experiência. O trabalho do teólogo é realizar a teologia com métodos definidos. Isso envolve a coleta de materiais bíblicos, a unificação deles para formar um todo coerente e análise de seu significado. A Bíblia é a linha mestra que deve ser seguida, pois ela tem o direito de definir a fé e a prática correta. No entanto, a teologia precisa ser expressa para os dias de hoje, sem distorcer o significado fundamental da mensagem original, mas sim a reaplicação de forma razoável e acessível. Fazer teologia exige temor, reverência, atenção e responsabilidade, e a mensagem deve ser sempre atual, contextualizada, baseada no fundamento da verdade divina. O verdadeiro teólogo cristão não é apenas teórico, mas alguém experiente nas coisas de Deus com base na verdade. Ele decide quais são os temas mais importantes e seus subpontos. E a maneira como ele realiza a teologia está intimamente ligada à sua personalidade e formação. O conhecimento da doutrina é básico para a estruturação e construção teológica e nos prepara para enfrentar os ataques do mundo contemporâneo. A teologia possui várias classificações para seu estudo e hoje vamos nos aprofundar em duas delas que são fundamentais para o nosso entendimento da palavra de Deus: a teologia natural e a teologia exegética. A teologia natural, por exemplo, trata do estudo do universo criado para determinar certas verdades acerca de Deus. É uma abordagem empírica da doutrina que nos mostra que podemos aprender sobre a divindade ao observar a sua obra, a beleza de uma paisagem, a complexidade do corpo humano, o vasto e incompreensível universo. Tudo isso aponta para um Criador inteligente e poderoso. A teologia, em geral, lida com as questões mais fundamentais da vida, como quem eu sou, de onde eu vim e para onde vou. A teologia natural, nesse sentido, nos dá uma primeira pista, um vislumbre da natureza divina por meio do que ele criou. No entanto, a teologia natural é apenas um ponto de partida. A teologia exegética é a verdadeira base de todo estudo teológico. Ela procura extrair o verdadeiro e profundo significado das Escrituras, o que exige conhecimento das línguas originais. A exegese é o nosso ponto de partida, o material bruto que a sistemática irá organizar. Sem uma exegese sólida, qualquer construção teológica é frágil e propensa ao erro. A teologia tem a função de ser essencialmente prática
e a exegese nos ajuda a aplicar a Bíblia em nossa vida cotidiana, tornando a verdade bíblica funcional e real para nós. A teologia exegética é o primeiro passo no rigoroso método da teologia como ciência, que se inicia com a coleta de materiais bíblicos para que não nos desviemos da verdade. O teólogo, nesse processo, tem o trabalho de realizar a teologia, a qual tem o seu próprio lugar no mundo. A Bíblia é a linha mestra que deve ser seguida, pois ela detém o direito de definir a fé e a prática correta. O teólogo não repete as Escrituras palavra por palavra, mas expressa para os dias de hoje o que Jesus ou Paulo diriam se estivesse tratando da situação presente, sem alterar o significado fundamental da mensagem, apenas reexpressando e reaplicando. Isso exige seriedade, reverência e um profundo amor por Deus e por sua palavra. A teologia natural e a teologia exegética trabalham em conjunto para nos guiar a um conhecimento mais profundo de Deus. A primeira nos dá a visão do Criador por meio da criação, enquanto a segunda nos dá o entendimento da sua vontade e do seu plano de salvação revelado na sua palavra. Ambas são fundamentais para a estruturação de uma fé madura e para que possamos resistir às heresias e proclamar a verdade com segurança. A teologia possui várias classificações para o seu estudo e hoje vamos nos aprofundar em duas delas, teologia histórica e a teologia dogmática. A teologia histórica nos ensina que a fé não surgiu do nada, mas que tem uma história e um desenvolvimento. O conhecimento da história da Igreja é necessário para entender o desenvolvimento do pensamento teológico. Estudar a teologia histórica nos permite ver como a Igreja, ao longo dos séculos, entendeu e formulou suas doutrinas. Isso nos dá a humildade e nos protege de reinventar a roda, pois a teologia não é algo novo, mas um estudo contínuo e progressivo. A teologia dogmática, por outro lado, concentra-se na doutrina de acordo com os credos da Igreja, ou seja, seus dogmas. Um dogma é um ponto fundamental e indiscutível de uma crença religiosa, um preceito máximo. Por exemplo, o segmento cristão católico romano adota esta teologia e um dogma romano está ligado à infalibilidade papal. Neste contexto, o que tem sido crido por uma tradição torna-se norma para o que deve ser crido, o que representa um grande contexto de tradição. Embora a teologia dogmática possa ser um ponto de referência sólido para uma comunidade, é crucial entender que ela não substitui a autoridade da Bíblia. A Bíblia é a linha mestra que deve ser seguida, pois ela detém o direito de definir a fé e a prática correta. O conhecimento dessa doutrina é básico para a estruturação e construção teológica. E fazer teologia exige temor, reverência, atenção e responsabilidade, pois se busca e se trata de receber algo especial da parte de Deus. O teólogo, em seu trabalho, realiza a teologia valendo-se de métodos. O método da teologia como ciência é um procedimento rigoroso que inclui o exame das interpretações históricas para garantir que a interpretação atual do teólogo seja contrastada com a forma como uma determinada doutrina foi escrita no passado. Ele também precisa identificar a essência da doutrina, pois a mensagem deve ser descoberta por trás de todas as suas formas de expressão específicas para que possa ser expressa de maneira acessível e relevante para o nosso tempo. A teologia, portanto, não é meramente um exercício acadêmico, mas um labor que exige um profundo amor por Deus e por sua palavra. O conhecimento doutrinário nos capacita a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e a resistir às heresias, pois nos ensina que a doutrina trata de verdades que nunca mudam ou mudarão acerca de Deus e sobre a realidade.
Fazer a teologia é estar preparado para os ataques do mundo contemporâneo, pois a nossa mensagem sempre deve ser atual, contextualizada sob o fundamento da verdade divina. A teologia bíblica estuda a revelação de Deus de forma progressiva e como um todo. Ela nos mostra como o plano de salvação se desenrola no Gênesis ao Apocalipse, revelando a pessoa de Cristo em cada parte. O material de estudo aponta que, através deste ramo da teologia, pode-se observar o progresso da revelação divina. A teologia bíblica tem como sua fonte a Bíblia, considerando-a como o documento definitivo e definidor da fé, ou seja, a própria constituição da fé cristã. Por fim, a teologia sistemática é a grande integradora. Ela pega todo o conhecimento da teologia bíblica, exegética, histórica e até natural e o organiza em um sistema lógico. Ela organiza as verdades sagradas da palavra de Deus em tópicos. A teologia sistemática apresenta a doutrina cristã, que nada mais é do que a declaração das crenças fundamentais do povo de Deus acerca da divindade e de suas relações para com seres criados e o universo. A teologia sistemática é a forma de doutrina aplicada na Igreja do Evangelho quadrangular e responde à pergunta: quem dizem ou expõem as Escrituras sobre determinado assunto? Qual a interpretação correta e o que significa? Ela nos ajuda a responder perguntas como: o que a Bíblia inteira ensina sobre a oração? Ou o que a Bíblia inteira diz sobre a pessoa de Jesus? O método da teologia como ciência é um procedimento rigoroso que começa com a coleta de materiais bíblicos, para que não haja desvio de verdade. Segue a unificação desses materiais para formar um todo coerente, a análise do significado e o exame das interpretações históricas. É a nossa ferramenta para ter uma visão completa e coerente das verdades de Deus. O conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro e uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Além disso, ele é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. O material de estudo destaca que a verdadeira teologia é essencialmente prática e deve ser aplicada na vida cotidiana, pois o que o homem pensa sobre Deus afeta toda a sua trajetória de vida. A teologia nos ajuda a nos posicionarmos diante do sistema de pensamento religioso e secular que nos rodeiam e que disputam a nossa crença. Fazer teologia é estar preparada para os ataques do mundo contemporâneo, pois a nossa mensagem deve ser sempre atual e contextualizada sobre o fundamento da verdade divina. O método da teologia sistemática é um processo rigoroso e científico, um procedimento definido para garantir a fidelidade à verdade revelada. Ele começa com a coleta de materiais bíblicos, o que é essencialmente prática da hermenêutica e da exegese. A exegese, que busca o verdadeiro e profundo significado das Escrituras, é a base para que o estudante não se desvie da verdade. Sem essa fundação, qualquer construção teológica seria frágil e propensa ao erro. Após a coleta, o método exige a unificação dos materiais bíblicos que vêm de diferentes contextos para para formar um todo coerente. Essa etapa é essencial para a análise do significado dos ensinos bíblicos e para a busca de seu verdadeiro sentido. A teologia elaborada no contexto da cultura humana tem o objetivo de conduzir o homem ao conhecimento de Deus. Um passo fundamental no processo é o exame das interpretações históricas. Isso garante que a interpretação do teólogo seja contrastada com a forma como uma doutrina específica foi compreendida no passado. Estudar a teologia histórica nos dá humildade e nos protege de reinventar a roda. A identificação da essência da doutrina é outro ponto crucial, pois o teólogo precisa descobrir a mensagem por trás de suas formas
específicas de expressão, já que vivemos em um cenário cultural diferente daquele do escritor bíblico. O teólogo tem a função dinâmica de expressar a verdade de maneira razoável e acessível às pessoas do seu tempo. Por fim, o método inclui a iluminação por meio de fontes extra-bíblicas. Embora a Bíblia seja a fonte principal, o teólogo pode usar o conhecimento de outras ciências que podem contribuir para o seu trabalho. O material de estudo esclarece que a verdadeira ciência caminha de acordo com a palavra de Deus, e se surgir alguma tensão na interpretação, a Bíblia sempre ajudará a estabelecer a verdade. É um processo que protege o teólogo de distorcer o significado original das Escrituras. A maneira como a teologia é realizada está intimamente ligada à personalidade e formação do teólogo. O toque pessoal sempre faz com que a verdade bíblica seja funcional, trazida à realidade e, acima de tudo, aplicada na própria vida do teólogo. O verdadeiro teólogo cristão não é apenas teórico, mas uma pessoa experiente nas coisas de Deus, com base na verdade. Fazer teologia exige temor, reverência, atenção e responsabilidade, pois se trata de receber algo especial da parte de Deus. O teólogo não é um intelectual que vive em uma torre de marfim. O teólogo cristão é alguém que se aprofunda na palavra de Deus para viver de forma mais íntima com ele e para expressar a verdade de maneira acessível e relevante para o seu tempo. Ele não apenas sabe sobre Deus, mas o conhece de forma pessoal, pois a teologia, em sua essência, tem por objetivo conduzir o homem a um relacionamento profundo com Deus através de seu Filho, Jesus Cristo. O ofício do teólogo é realizar a teologia, a qual tem o seu próprio lugar exclusivo e sem igual no mundo. Ele tem a responsabilidade de contextualizar a mensagem bíblica, tornando-a funcional e aplicável na vida de cada pessoa. Isso significa que o teólogo não deve repetir os relatos da Bíblia exatamente da mesma forma, pois grande parte dela foi escrita para situações específicas. Em vez disso, a sua tarefa é expressar para os dias de hoje o que Jesus, Paulo ou Isaías diriam se estivesse tratando da situação presente, sem alterar o significado fundamental da mensagem, mas reexpressando e reaplicando. O toque personalizado do teólogo faz com que a verdade bíblica seja funcional, trazida à realidade e, acima de tudo, aplicada em sua própria vida. O verdadeiro teólogo cristão não deve ser uma pessoa teórica, mas alguém experiente nas coisas de Deus com base na verdade. Fazer teologia é um labor que exige temor, reverência, atenção e responsabilidade, pois se busca e se trata de receber algo especial da parte de Deus. É uma tarefa que exige seriedade e um profundo amor por Deus e por sua palavra. Além disso, o teólogo está preparado para enfrentar os ataques do mundo contemporâneo, pois a nossa mensagem sempre deve ser atual e contextualizada sobre o fundamento da verdade divina. O conhecimento desta doutrina é básico para a estruturação e construção teológica, e ele é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Em um mundo onde o que o homem pensa sobre Deus afeta toda a sua trajetória de vida, o ofício do teólogo se torna fundamental para a segurança na pregação, no ensino e na interpretação da Bíblia. A teologia não tem um objetivo meramente cognitivo ou de contemplação, mas é essencialmente prática. Ela precisa ser aplicada no cotidiano para nos ajudar a compreender a verdade bíblica e a nos posicionarmos diante dos sistemas de pensamento que nos rodeiam e que disputam a nossa crença e dedicação. O teólogo, portanto, serve como uma ponte viva entre a verdade imutável de Deus e as necessidades do mundo contemporâneo, seguido pela fé e pelo amor. Para concluir, o estudo da teologia sistemática é sem dúvida essencial. É a base fundamental para a estruturação de uma fé madura e resiliente. O conhecimento doutrinário nos capacita a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo,
a resistir às heresias e a proclamar a verdade com segurança. Ele não é apenas para pastores e professores, mas para cada cristão que deseja amar a Deus com toda a sua mente e coração. O estudo da teologia é importante para a estruturação da sua fé cristã e para lhe trazer toda a segurança na pregação, no ensino e na interpretação da palavra de Deus. Conforme o material de estudo, o conhecimento da doutrina é básico para a estruturação e construção teológica. Fazer teologia exige temor, reverência, atenção e responsabilidade, pois se busca e se trata de receber algo especial da parte de Deus. A teologia sistemática nos fortalece a fé, ajudando-nos a ter uma visão panorâmica e coerente da revelação divina. A imagem do baluarte contra o erro nos lembra que o conhecimento doutrinário é um sustentáculo que nos equipa para discernir e refutar falsas doutrinas que surgem para desviar a fé do homem. Em um mundo onde o que o homem pensa sobre Deus afeta toda a sua trajetória de vida, o estudo teológico nos guia a uma compreensão profunda e coerente das verdades eternas. A teologia não é apenas teórica, mas essencialmente prática, pois o seu toque personalizado faz com que a verdade bíblica seja funcional, trazida à realidade e aplicada em nossa própria vida. O objetivo da teologia é conduzir o ser humano a um relacionamento profundo com Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Sendo assim, o teólogo cristão não deve ser apenas uma pessoa teórica, mas alguém experiente nas coisas de Deus com base na verdade. Fazer teologia também é estar preparado para enfrentar os ataques do mundo contemporâneo, e a nossa mensagem deve ser sempre atual, contextualizada sobre o fundamento da verdade divina. Em suma, a teologia sistemática não é um mero exercício intelectual, mas uma disciplina transformadora que molda nosso caráter para que reflitamos mais a Cristo. O conhecimento doutrinário nos ajuda a viver e a pregar com autoridade e convicção, pois sabemos que a doutrina trata de verdades que nunca mudam ou mudarão acerca de Deus e sobre a realidade. Que este estudo nos inspire a buscar uma compreensão mais profunda daquele que nos salvou, nos santificou e nos chama para viver uma vida de adoração a Ele. Que o conhecimento de Deus adquirido através deste estudo não permaneça apenas em nossa mente, mas transforme nosso coração e nossa prática diária para a glória do nosso Pai. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tua palavra que é fonte de toda a verdade, te louvamos por teres nos revelado a tua pessoa e os teus planos através das Escrituras. Oramos para que o estudo da teologia sistemática seja uma ferramenta poderosa em nossas vidas, que nos ajude a amar-te não apenas com o nosso coração, mas com toda a nossa mente. Capacita-nos, Senhor, a sermos diligentes em buscar o conhecimento, a estudar a tua palavra com reverência e aplicar suas verdades em cada área da nossa existência. Protege-nos, Pai, do engano e da superficialidade, e que o nosso crescimento em conhecimento da tua pessoa nos leve a uma adoração mais profunda e um serviço mais fiel. Ajuda-nos a sermos teólogos em nossa vida diária, refletindo a tua glória em cada palavra e ação, em nome de Jesus Cristo. Amém.